Olá, meus amigos caminhantes do caminho do ser, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Thiago Felder, um homem extremamente ordinário, tentando viver a extraordinária experiência da espiritualidade. E um dos nossos objetivos aqui no canal é trazer espiritualidades variadas, de diversos povos, nações, tribos e línguas, e mostrar como, cada um à sua maneira, no final, está falando da mesma coisa, daquilo que mais importa, da nossa união com o ser, da descoberta do ser dentro de nós. E hoje vamos falar da cosmologia tupi-guarani, porque quando nós falamos de indígenas, de povos originários, muitas pessoas torcem até o nariz, pensando, o que é que povos que vivem em choupanas, em ocas, que caçam e pescam para sobreviver, têm a ensinar a nós, uma sociedade tão desenvolvida? Mas é aí que está o verdadeiro engano, porque nós só somos uma sociedade desenvolvida tecnologicamente porque sofremos da neurose que essas sociedades mais primitivas não sofrem. Porque onde há uma espiritualidade verdadeiramente desenvolvida, não há essa tara desenfreada das sociedades ocidentais modernas de desenvolver, crescer, fazer, construir. Porque onde o foco está dentro, obviamente que a parte de fora vai ficar menos em evidência. Mas quando a parte de fora, seja o nosso corpo físico ou seja a nível de sociedade, recebe essa ênfase total, isso significa que pouco ou nenhum foco há dentro, na parte interna, no que mais importa. Para os povos tupis guaranis, o universo, ele não surgiu de um ato de poder, mas de um ato de amor e de escuta. O divino, ele não é um ser separado, sentado lá nas alturas, como acreditam alguns cristãos, por exemplo. Nyanderu, ele está em tudo que respira, que vibra, que canta. Seja na terra, seja no fogo, seja nos animais, todos são expressões de sua consciência viva. Aí você veja só a sofisticação desse pensamento, mesmo quando a gente compara com aquela visão arcaica cristã de um velhinho sentado num trono, num cantinho do universo. Nyanderu está em tudo que respira, vibra e canta. O cosmos, para os tupis guaranis, aqueles indígenas que vivem lá isolados no meio do mato, não é uma máquina, como para os ocidentais. É um corpo sagrado em movimento. E viver é participar desse movimento, é dançar dentro do sonho de Nyanderu. A palavra Nyanderu significa nosso pai, mas esse pai para eles não é antropomórfico, como para a cultura ocidental. Esse pai ele não é humano, não é hierárquico, ele é o centro de tudo, a presença que sonha e que sustenta a existência, é o coração invisível da vida. Porque tudo o que existe para os tupis guaranis foi gerado no pensamento de Nyanderu. E ao mesmo tempo ecoa as filosofias orientais, porque também eles acreditam que tudo é som, respiração e luz. Os anciãos dizem que Nyanderu sonhou o mundo com alegria e que ao cantar, cada nota do seu sopro se transformou em um ser, numa cor, numa forma, numa estrela. O mundo, então, para eles é uma canção divina em expansão. Veja que maravilhoso. Essa visão ela é profundamente diferente da maneira que a mente moderna, principalmente aqui no Ocidente, percebe a realidade. Porque para o ocidental, a criação muitas vezes é algo que aconteceu no passado. Mas para o índio tupi-guarani, aquele que muitas pessoas consideram atrasados, a criação está acontecendo agora, a cada respiração, a cada amanhecer e a cada canto de cada pássaro.
O universo ele está sendo criado e recriado a cada instante. E nós somos partes desse contínuo nascer. Porque tudo é sagrado. Tudo é a expressão do ser se manifestando. Desse modo, a natureza ela é vista como uma teia viva de relações. Ela não existe por ela mesma. Porque o rio ele alimenta a floresta alimenta o vento alimenta o fogo, que aquece o homem, e assim por diante. Os guaranis chamam isso de tecoporã, o modo de viver em harmonia com a totalidade. E aí é que vem a grande questão. Viver não é ter muito para eles, mas é estar em equilíbrio com o mundo, com a criação, com a natureza. Na teia da criação, segundo eles, cada um tem uma função. Até as pedras têm uma função. Mas o ser humano é o único que tem a capacidade de escutar conscientemente a música do todo. Aquele que tem o dom para compreender que o mundo é sagrado. Mas justamente por isso também carrega a responsabilidade de não quebrar a harmonia dessa canção. Os guaranis, eles também desenvolveram um pensamento sofisticado em relação aos planos de existência, né? Porque eles acreditam também em mundos superiores, no mundo terreno e também no mundo subterrâneo. Não como lugares físicos, mas como estados de vibração. O mito diz que Nhanderu criou o homem a partir da terra vermelha e do sopro divino. Muito semelhante também ao mito bíblico de Adão e Eva, né? A cor do barro, então, representa a matéria viva e o sopro é o espírito. Assim, o homem é o ponto de encontro entre o céu e a terra para os guaranis. Mas diferente de outras tradições que às vezes consideram o corpo como uma prisão, os guaranis ensinam que o corpo também é sagrado, porque ele é a casa do espírito. E a vida, no final de contas, com suas dores e alegrias, é o espaço onde o ser aprende a cantar de novo. Mas aí, quando o homem esquece o seu lugar nessa teia, o mundo adoece. O desequilíbrio ecológico, na verdade, que nós estamos presenciando na atualidade é um reflexo justamente disso. Por isso, né, Nhanderu, ele não é um Deus distante. Ele é o ser imanente, ele é o ser por trás de toda a criação. O mesmo princípio que vibra em cada folha, em cada pedra, em cada animal, em cada ser humano. E o despertar à verdadeira espiritualidade, segundo os guaranis, é lembrar que sempre estivemos dentro do sonho do divino. Nunca estivemos longe de Deus, ele é a nossa própria essência. Em muitas tradições antigas, o universo é visto como um sonho ou como um jogo. Os hindus chamam isso de lila, né? O jogo de Deus. Na cosmologia tupi-guarani, essa brincadeira é o sonho de Nhanderu. E cada ser é um personagem vivo nesse sonho. Por isso os anciões ensinam quem vive com alegria, canta com Nhanderu. Porque a alegria não é um estado emocional passageiro, é a vibração do ser, reconhecendo a si mesmo no aqui e no agora. Então veja, os povos da floresta, na sua simplicidade, guardam uma sabedoria que a mente civilizada perdeu. Eles nunca separaram o sagrado do cotidiano. O ato de plantar, pescar, brincar, caminhar é uma prece porque é feito com consciência. E essa consciência é a teia invisível que liga todas as coisas. No fim, a sabedoria tupi-guarani é a mesma sabedoria que ecoa nas montanhas do Tibete, ou nas montanhas da China, ou nos templos no Himalaia hindu. Tudo é um. Mas essa unidade não é apenas um conceito. Para os guaranis, essa unidade é uma experiência viva. Está na relação com a terra, com o fogo, com a água, em todas as coisas. O ser não se revela em livros sagrados para eles, mas no silêncio da mata. E quem escuta esse silêncio começa a compreender os segredos da criação. Então, Nhanderu é o ser que sonha, e nós somos o sonho que desperta.
A teia da criação, todas as coisas, é o próprio ser se experimentando em formas diferentes. E o retorno sagrado não é voltar a um tempo antigo, mas voltar para aquilo que sempre foi, a consciência presente, viva, respirando em todas as coisas.